Quero colocar algumas frases importantes aqui e quero que você preste bastante atenção nessas frases. A palavra é atitude. Qual a sua atitude na vida? Diante dos obstáculos, que atitude você tem diante dos obstáculos? Quando surge um novo obstáculo, como você reage? Tem vontade de parar? Tem vontade de desistir? Diz que para você nada dá certo? Que você carrega uma maldição? Hoje, inclusive eu estava gravando uma oração para a semana que vem, e eu estava dizendo que existe uma maldição que a maior parte das pessoas, de alguma forma, desconhecem ou ignoram. Porque a gente sabe que uma pessoa pode carregar uma maldição ou contrair uma maldição de inúmeras formas. Ela pode ser vítima de uma obra de macumbaria, de feitiçaria, de uma maldição que vem, a maldição hereditária, a maldição de família. Uma pessoa pode ir lá com as suas próprias atitudes, ela pegar uma maldição com a vida dela, ela pode se auto-amaldiçoar, né? Porque uma pessoa se auto-amaldiçoa. Quando a pessoa vira e diz, minha vida é uma desgraça, nada dá certo para mim, é uma porcaria, porque eu não morro, né? E assim por diante. Então, são inúmeras as formas de maldição que uma pessoa pode contrair. Mas tem uma maldição que, às vezes, as pessoas não se dão conta que ela contrai para a vida dela, ou se não tem nem esse entendimento, muitas vezes, esse discernimento por achar que está tudo certo, que é a maldição de Jeremias 17. O que está escrito em Jeremias 17, bispo? Não é a mensagem de hoje, depois eu volto aqui. Joga Jeremias 17 aí. Eu sei que eu não tinha preparado pedido para você, mas separa aí. Mensagem do Eterno, diga comigo, maldito é o homem forte que depende de simples seres humanos e que se acha capaz de resolver tudo no braço. Maldito. A maldição daquele que acha que pode resolver tudo do seu jeito na força do seu braço. Sabe por quê? Ele põe o Eterno de lado, com desprezo. Eu asso, eu frito, eu cozinho, rebento pipoca, frito bolinho, caseiro, chuleio. Eu resolvo. Não é? E aí, essa é a razão por que muitas pessoas crescem, sobem e despencam. Por quê? Porque a pessoa aprende a resolver tudo do seu jeito, na força do seu braço. E, infelizmente, quando a força desse braço acabar, e pode ter certeza que acaba rápido, então já foi. Porque uma coisa é a pessoa caminhar na bênção, outra coisa é a pessoa caminhar fora dela. Então, grave comigo, diga, maldito é o homem forte que depende de simples seres humanos, que se acha capaz de resolver tudo no braço e põe o Eterno de lado. E aí, muitas pessoas não se deram conta que a maldição na sua vida é por se afastar do Senhor. E lembre-se, volto a dizer, por favor, mas eu estou na igreja. Você pode estar na igreja e o seu coração está longe do Senhor. Muito longe do Senhor. Como Atos 7, 39, que nós falamos tanto nas últimas semanas. O coração do povo havia voltado para o Egito. Físico não, o corpo não, mas o coração já havia voltado. Então uma pessoa, ela pode estar em corpo, mas o coração não está mais, o coração está em outro lugar. Então, grave essa maldição, porque essa é uma maldição muito mais frequente do que se possa imaginar. Pessoas que têm contraído uma maldição para a vida por se afastar, ou seu coração se afastar do Senhor,
por achar que pode, ou confia em homens, ou confia na força do seu braço. Acha que pode resolver tudo na força do braço, e não pode. Amém? Então volta lá agora, e aí vai ao contrário, depois você pode ler, que isso aqui nós lemos na segunda-feira. Aí você vai ver, feliz é o homem, bendito é o homem que confia no Senhor. Qual a sua atitude na vida, diante dos obstáculos? Como você reage? Como você reage diante dos problemas? Qual a sua atitude diante dos problemas? Você se abate? Você perde as forças? Você perde o poder de ação e de reação? Qual a sua atitude diante dos novos desafios? Tem medo deles? Medo de enfrentar? Diante das oportunidades? Porque às vezes uma grande oportunidade, ela vem com uma outra roupagem. Ela não vem com cara de oportunidade. Ela vem com cara de um problema às vezes. Chateações. Ofensas. No trânsito. Faz assim. Como é? Com a família. Saúde. E por aí vai. Qual é a sua atitude? Isso nós precisamos pensar e tratar com muita seriedade. Porque nós fomos feitos pelo mesmo Criador. Nós estamos recebendo o mesmo alimento espiritual. A mesma bebida espiritual. São os mesmos ensinamentos. E se nós tratarmos com muita seriedade, nós estamos na mesma igreja, nós moramos na mesma cidade, recebendo as mesmas direções, mas por que não colhemos os mesmos resultados? Por quê? Porque Deus tem preferência por uns e por outros não? Porque Deus faz acepção de pessoas? Não. Atitude. Atitude. Os que uns não estão dispostos a submeter, outros se submetem facilmente. O que para uns é muito difícil, para outros, o preço que alguns não estão dispostos a pagar, outros estão pagando com, não vou dizer com facilidade, mas disposto a pagar e vencendo o seu eu, sua carne, suas emoções. Como disse a semana passada, o problema não é termos emoções. Jesus chorou, mas Jesus chorou e imediatamente já estava agindo a fé, já na sequência, já no mesmo momento, já agindo a fé. Chorar, ele chorou. Teve momentos de emoções, mas não foi dominado pelas suas emoções, não foi movido pelas suas emoções, não perdeu, diga comigo, o poder de ação e de reação. Jesus chorou, mas imediatamente estava agindo a fé. Então, qual é a sua atitude na vida? Isso responde. Se você parar e responder cada uma dessas perguntas aqui, você vai chegar bem próximo já da solução. Porque onde está o problema também está a solução, você sabe, né? Onde está o problema também está a solução. Se a gente encontrar a resposta aí, como eu ajo diante dos obstáculos, dos problemas, dos desafios, das oportunidades, das chateações, das ofensas, no trânsito, no trabalho, como eu ajo com a família, na saúde, e por aí vai, podemos ir longe aqui. Como eu ajo? Que atitude eu tenho? Passa, por favor. Atitude é tudo. Atitude certa, uma boa atitude, atitude correta diante das circunstâncias e humores diferentes. A nossa diferença é pequena, mas a pequena diferença que temos, que é na atitude ou nas atitudes, tornam os resultados bastante grandes. Levítico 26:10, que diz assim, diga comigo, tirareis fora o velho por causa do novo. Coloca o próximo, por favor. Quando terão que se livrar dela para dar espaço para nova colheita. Pensa comigo, né?
Tirareis o velho para dar lugar para o novo. Isso trazendo para a nossa vida, trazendo para a nossa realidade. Para entrar algo novo, eu tenho que tirar o velho. Como é que vai entrar algo novo se eu não tiro o velho? Aí, se eu voltar lá, para as frases, qual é a velha atitude diante dos desafios? Qual é a velha atitude diante dos problemas? Qual é a velha atitude diante dos obstáculos? Ou das oportunidades? Eu preciso tirar o velho. Se eu não der lugar ao novo, ele não entra. Porque o velho está lá. Inclusive a Bíblia fala do velho homem e do novo homem. Do novo nascimento, da nova criatura. Nunca pode entrar o novo se o velho não sair. Então, uma das coisas que precisa acontecer é a mudança da mentalidade, é a mudança da mente. Porque é um dos pontos mais importantes da Bíblia, a mudança da mente. Se você perguntar por que uma pessoa nunca muda, porque ela nunca mudou a mente. Quando se muda a mente, a pessoa muda. Eu preciso passar pela renovação da minha mente. Não é pensar como eu pensava, ou como minha família pensa, ou como meu pai pensa, como a minha mãe pensa, como meus familiares pensam, como eu fui ensinado, como o meio social que eu estou. É pensar como Cristo. Pensar como o Senhor me ensina, como a palavra me ensina. É isso que vai mudar a minha vida. É isso que faz com que as coisas deem certo. Passa, por favor. Já tinha desistido os camponeses, Juízes 5:7. Já tinha desistido os camponeses de Israel, já tinha desistido até, diga comigo, que eu, Débora, diga a palavra comigo, me levantei, levantou-se uma mãe em Israel. Olha a frase, já tinha desistido os camponeses, os soldados dos exércitos, já tinha desistido até que eu, Débora, uma mulher, diga comigo a palavra, me levantei. Me levantei para mudar aquela situação. Muitos já tinham desistido por causa da opressão, 20 anos de opressão, 20 anos de sofrimento. Muitos já tinham desistido de ser livre. Muitos já tinham desistido de lutar. Até que eu, Débora, uma mulher, me levantei. E é o que eu gosto de dizer. Para Deus não tem mulher ou homem, não tem velho, não tem novo, não tem grande, não tem pequeno. É quem se levanta. Isso é o mais incrível na Bíblia. Davi era um menino, tinha tanto homem bem treinado, tanto soldado bem treinado, o Senhor deu a vitória através de Davi, que era o menos capaz, experiente. Aqui tinha tanto soldado, general de guerra, pronto para a guerra, não se levantou. Deus deu a vitória através de uma mulher. É daquele que se levanta, é daquele que se posiciona, é daquele que diz, eu creio que pode mudar, eu creio que essa situação pode ser revertida, eu creio que eu posso vencer, eu creio que eu posso dar a volta por cima, eu creio que eu posso derrotar esse problema. Foi o que ela fez. E aquele crer dela, aquela atitude dela, aquele se levantar dela, aquele posicionamento dela deu a liberdade, ou trouxe uma mudança para toda a nação, para a família dela, para o seu povo, para toda a nação. Por isso que Deus sempre precisa que alguém se levante. Numa casa alguém precisa se levantar. Tem aquele que precisa se posicionar. Não, eu estou me levantando. Se você não se levanta, eu me levanto. Se você não crê, eu creio. Se você não se posiciona, eu me posiciono. Porque eu não aceito mais essa situação. Amém? Sabe o que eu acho bastante interessante, pessoal? Eu ainda falava com uma pessoa ontem sobre isso. Às vezes, qual é a atitude diante da vida? Diante dos problemas, diante dos obstáculos? Por que a gente... Deixa eu fazer uma colocação aqui que não quero que você se ofenda comigo. Porque eu atendi uma pessoa ontem. Por que uma pessoa quer entrar em depressão?
Por que uma pessoa diz assim, acho que eu estou entrando em depressão? Por quê? Eu estou com uma tristeza profunda na minha alma. Por quê? Porque ela perdeu o poder de ação e de reação. Porque de alguma forma ela não crê que aquela situação pode mudar. Ou está faltando aquela reação, aquela atitude de se levantar e espera aí, eu vou buscar a mudança, eu vou me levantar. Eu creio que eu posso vencer esse sentimento, eu creio que eu posso vencer esse problema, eu creio e eu vou me levantar e vou buscar em Deus. Eu vou buscar. E quando a pessoa se levanta, e se levanta com força, se levanta com coragem e busca, vai orar, vai buscar, vai clamar, vai alimentar o seu espírito, vai falar com Deus, vai buscar o Espírito Santo de Deus, é impossível a situação não mudar. Mas às vezes parece que é mais fácil a gente se entregar. Parece que é mais fácil a gente se entregar. Isso não muda a vida de ninguém. E é tudo que o diabo quer, que uma pessoa se entregue. Que uma pessoa perca o poder de ação e de reação. Que ela seja dominada por um sentimento. Então é o que eu disse, o problema não é você ter tristeza. O problema não é você ter um momento de angústia. O problema não é você chorar. É sim você perder o poder de ação e de reação, espiritualmente falando. Espiritualmente falando, porque Jesus chorou, foi lá, aonde está ele? Chegou lá e disse, Pai, eu te agradeço por me ouvir, porque o Senhor sempre me ouve. Lázaro, sai para fora. E por que é tão difícil fazer isso? Pai, eu te agradeço já por essa cura, eu te agradeço por essa libertação, eu te agradeço pela minha família restaurada, eu te agradeço pela minha vida financeira restaurada. Problema, sai da minha vida. Por que é tão difícil? Porque tem que vencer a si mesmo, tem que vencer a carne, tem que vencer as emoções. Passa. Disse Samuel, você agiu como tolo, desobedecendo, 1 Samuel 3,13. Desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Diga comigo, se você tivesse obedecido, Ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. O problema não está em Deus, o problema sempre está em nós. O problema nunca está em Deus, o problema sempre está em nós. Aqui está o exemplo de alguém que começou muito bem, foi ungido para ser rei, o primeiro rei de Israel, mas se você tivesse obedecido, porque ele desobedeceu, o Senhor teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. É por isso que nós precisamos ser pessoas bastante lúcidas, tá? Eu falo sobre isso porque que eu sou um admirador da Bíblia. Só os que realmente não têm o Espírito, porque o homem natural não entende as coisas espirituais, não entendem, então ele questiona coisas que não são relevantes. Eu sou um admirador da Bíblia porque a Bíblia não esconde nada. Não camufla nada. Não tem fantasia em nada. É tudo muito claro. Está aqui um homem que foi ungido por Deus, foi ungido para ser rei, foi ungido com o Espírito Santo, fez coisas incríveis e depois desobedeceu. E perdeu sua posição. Isso tudo está para que nós sejamos pessoas lúcidas. Está lá em Coríntios, como lemos essa semana ainda. Para que a gente não se iluda. Você pode ter uma bela atitude, pode ter uma grande vitória, ter resultados maravilhosos e se perder na vitória. Se perder na bênção. Se distrair. Perder o foco. Começar a caminhar na força do braço. Pelo que você acha, pelo que você pensa. Acho que está demorando demais, então eu vou fazer do meu jeito. Acho que não é bem assim. Tanto é que o Senhor diz, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Amém? Passa, por favor. Saul morreu dessa forma porque, diga comigo, foi infiel ao Senhor. Não foi obediente à palavra do Senhor.
e chegou a consultar uma médium em busca de orientação. Está escrito isso ali? Volta ali, por favor. Está escrito isso ali ou não? Saul morreu dessa forma porque foi infiel ao Senhor, não foi obediente à palavra e chegou a consultar uma médium. Olha como é que o ser humano é, né? Quando ele foi ungido como rei, ele eliminou os médios do seu reino. Combateu, fez um limpa. E depois, quando ele pecou e Deus não falava mais com ele, ele foi consultar um médium. O que ele reprovava, ele foi fazer. O que ele condenou, ele passou a fazer. Porque já não tinha mais o Espírito Santo de Deus. Chegou a consultar uma média em busca de orientação e, logo após isso, morreu. Em vez de consultar ao Senhor. Por isso, o Senhor entregou a morte. E inclusive, estou respondendo já, se alguém tem essa dúvida ainda, por que eu vou consultar um espírito qualquer, um espírito morto, ou um espírito... a Bíblia fala específico sobre isso, tá? Nem morto, nem médium, nem consulte espírito, nem adivinhação, todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor os lança fora diante de ti. Onde você está lendo aqui? Agora nós estamos lendo em Crônica. Ao invés de consultar o Senhor, ele foi tentar buscar resposta através de uma média. Por isso, o Senhor o entregou à morte. E deu o reino, volta lá, e deu o reino a Davi, filho de Jessé. Davi disse a Saul, 1 Samuel 17:32, diga, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Diga, teu servo irá e lutará com ele. Olha por que é tão interessante isso. Porque Golias estava lá há 40 dias humilhando, afrontando o exército inteiro de Israel. Por que ficou 40 dias lá humilhando e afrontando o exército de Israel? Por que 40 dias, bispo? Por que 40 dias? Responda você. Sabe por quê? Porque não apareceu um para enfrentar. Por isso que quando apareceu Davi, depois de 40 dias, e disse, eu luto com ele. Ninguém deve ficar abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Deus deu a vitória através do improvável. Entendeu? Um problema pode ficar aí 40, 50, 60, 1 ano, 2 anos, 3 anos, até que você enfrente ele. E quando você enfrenta ele, que é o que Deus está esperando, Deus dá vitória. E você vê que Deus, Ele não procura os mais capazes. Porque Davi nem soldado era. Estou dizendo que Golias aparecia durante 40 dias, ele desafiou e humilhou o exército inteiro de Israel. Estou falando do exército, lá tinha general, tinha coronel, tinha capitão, tinha toda a hierarquia, mas todo mundo se escondia, porque Golias era apavorante. Era um homem de 3 metros de altura aproximadamente, perto de 3 metros, de uma aparência assustadora, a sua lança 7 quilos, e assim por diante. Então, todo mundo tinha pavor. Mas Davi olhou para aquilo e disse, eu luto com ele, não fica batido não. Eu enfrento. E aí, vamos lá. Passa. Davi ficou ainda mais famoso ao retornar da batalha em que matou 18.000 edomitas no Vale de Sal. No meio de um exército inteiro, o que diferenciou Davi dos demais? Atitude. Uma fé com atitude. Repita essa palavra comigo. Atitude. Faz muitos anos que eu prego sobre isso, porque eu descobri isso muito cedo. Que as pessoas mais bem-sucedidas na vida não são as pessoas que têm os melhores currículos. Não são.
Viu? Inclusive, deixo isso para vocês. Não são as pessoas que têm os melhores currículos, que têm os melhores diplomas pregados na parede. São as pessoas de atitude. São as pessoas mais bem-sucedidas na vida. Por quê? Porque elas têm atitude. E geralmente as atitudes dessas pessoas são atitudes ousadas. Elas são corajosas. Né? E a fé, sem a atitude, ela é morta. Não tem fé sem atitude. Fé é acompanhada de atitude. Por que Davi enfrentou Golias sem titubear? Porque ele cria. Ele acreditava. E ele se posicionou como alguém que acreditava. E você sabe qual foi a primeira palavra que Davi ouviu quando ele disse, eu enfrento? Sabe qual foi a primeira palavra? Extremamente motivadora. Você não pode. Você não consegue. Você é só um menino. A segunda, a mesma. O que você está fazendo aqui? A terceira foi de Golias. Golias desprezando ele. E nada disso entrou no espírito dele. Tanto é que quando falaram, ele não pode, a primeira vez que falaram, você não pode, ele disse, pelo contrário. Eu apacento as ovelhas do meu pai, e quando aparece um leão ou um urso, quando apareceu um leão ou um urso para arrebatar uma das ovelhas, eu fui contra elas e os venci. Se Deus me deu vitória contra o leão e o urso, vai me dar vitória contra esse filisteu, esse incircunciso filisteu, que é uma coisa linda, que eu sempre falo sobre isso, né? Que essa batalha contra Golias foi a única batalha que teve público, mas ele já estava na batalha no anonimato, e a gente não pode desprezar essas batalhas no anonimato, porque elas que realmente nos preparam, porque um cara que luta com o urso quando fica em pé nas patas, que o urso quando vai atacar o homem, ele fica em pé, ele tem a altura de Golias, 2,70 m, 2,80 m, então quando ele viu Golias, ele enxergou nada mais, nada menos do que um urso, ele disse, como eu já venci o urso, eu venço esse gigante também. Então, as batalhas que ele teve no anonimato, o preparou para as batalhas que haveria uma grande plateia e que mudaria a história dele, a vida dele. E outra coisa importante, né, que a gente aprende dessa lição de Davi, diga comigo, toda vitória tem a recompensa. Teria uma grande recompensa para quem enfrentasse Golias. E mesmo tendo recompensa, muitos não enfrentaram. A maioria, todo mundo, ninguém enfrentou. Porque quem enfrentasse receberia ouro, prata, se tornaria um homem rico, porque o rei ia dar a ele ouro, prata, a família isenta de impostos, e a mão do rei, ele ia receber a filha do rei como sua esposa. Mudava a história de vida da pessoa. Mudaria a vida dele. Mesmo, você vê que mesmo tendo uma recompensa, muitos não enfrentaram. Entende? Toda batalha tem uma recompensa. Quando você vence os seus desafios, quando você trava as suas guerras e vence os seus problemas, os seus inimigos, tem uma recompensa. Você é recompensado, você para de ser roubado, você para de ser humilhado, você para de ser envergonhado, você sai do nível que está e vai para um outro nível. Então vale a pena, tem que enfrentar. Amém? Uma tarde, Davi se levantou da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. E mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliá, diga comigo, mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza de sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou o recado a Davi dizendo, está grávida, que estava grávida. Sabe a grande lição que nós tiramos daqui? Por isso que eu falo que a Bíblia é um livro encantador. Nós estamos falando de vitórias incríveis, nós estamos falando de um cara que quando sempre estava na guerra, o dia que não foi para a guerra, ficou em casa, fazendo o que não devia, ficou à toa, achou um problema para a vida dele. Devia estar no campo de batalha. O exército tinha ido para a guerra. Ele tinha que ter ido junto.
Ele não foi, era tempo de guerra. Ele ficou lá no palácio. E, infelizmente, quando não foi para a guerra, acabou pegando um problema sério para a vida. Acabou pegando um problema do qual, quem conhece a história, uma vez alguém disse assim para mim, quando eu aconselhei a pessoa, falou assim, mas Davi pecou. Eu falei, então, fique em paz. Ele colheu consequência para o resto da vida. Você está disposto? Porque às vezes as pessoas falam coisas idiotas sem saber. Não é verdade? Então, eu falei, tudo bem, você fique tranquilo. Você está disposto? Ele colheu para o resto da vida. Um filho matou o outro filho, o outro matou o outro, estuprou a irmã, aí ele foi fugir porque o filho queria matar, foi dando as desgraças. Então, fica tranquilo, está preparado para isso? Porque tudo tem suas consequências. Então, a gente precisa estar atento, porque às vezes a gente olha e fala, mas tudo tem consequência, eu não preciso passar. Se eu estou aprendendo, tudo isso foi deixado como exemplo, eu estou aprendendo, eu não quero errar, eu não quero colher uma vida abençoada, vitoriosa, eu não preciso passar por essas tragédias da vida por escolha errada, né? Tendo tantas experiências boas, agora eu vou vacilar? Amém, pessoal? Mas qual a lição que tiramos daqui? Devia estar na guerra, não devia estar em casa. Quando está na guerra, quando está no campo de batalha, está fazendo o que é certo, Deus está dando vitória. Quando fica em casa, cabeça vazia, acaba pegando problema para a vida. Uma boa atitude traz bons resultados, uma péssima atitude traz consequências. E você, meu filho Salomão, reconheça, 2 Crônicas 28, 9, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente. Diga comigo, sirva de todo o coração e espontaneamente. Diga, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. O ponto que eu quero frisar é, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Essa talvez seja uma das coisas mais importantes que nós temos aprendido nos últimos tempos. Que nós somos julgados por intenções e motivações. Precisamos estar atento qual é a real intenção e motivação do coração. Porque nós recebemos segundo as intenções e motivações do nosso coração. Isso significa que eu preciso vigiar nos meus pensamentos, nos meus sentimentos? Sim. Sim. Às vezes, eu sempre falo isso dentro da igreja, porque nós sempre falamos, né? Mas eu não fiz nada. Mas eu não... Cuidado, como disse. Em físico, o povo nunca voltou para o Egito, mas no coração voltou. E significa que só não teve oportunidade. Se tivesse oportunidade, teria feito. Às vezes a pessoa diz assim, não, mas eu não cometi esse erro, mas só não teve oportunidade. Se tivesse tido oportunidade, teria cometido. E o Senhor está julgando isso. É isso, qual é a real intenção e motivação do coração. Então, olha o conselho, e você, meu filho Salomão, Davi, aconselhando Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente. Pois o Senhor sonda, está vendo se você é espontâneo, se é verdadeiro ou não, todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Ame a Ele. Se você o buscar, o encontrará. Mas se você o abandonar, Ele o rejeitará para sempre. Se eu busco a Deus, eu encontro. Se eu deixo a Deus, com a medida que eu meço, eu sou medido.
Se você se achega a Deus, Deus se achega a você. Se você se afasta de Deus, Deus se afasta de você. Isso é sério. Por isso, no Novo Testamento diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de você. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais Ele se aproxima de você. E vamos pensar, um ser tão poderoso, tão glorioso, tão extraordinário, com tanto poder, dono do ouro e da prata, quanto mais perto dele, se às vezes você está perto de um ser humano extraordinário, grande, extraordinário, tudo respinga sobre a tua vida, quanto mais de Deus. Não é verdade? Respinga daquela sabedoria, daquele conhecimento, daquela, né? Quando você está perto de alguém extremamente abençoado, você está muito próximo a ele, você recebe daquilo. Passa. Repita comigo: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Qual o fim que você espera? É uma outra coisa, né? Que é uma batalha interna. Tem gente que lá no íntimo não está esperando o bem, está esperando o mal. Sabia? Eu tenho medo. Eu tenho medo de não acontecer. Eu tenho medo de pedir, Deus não responder. Eu tenho medo do futuro. Qual é o fim que você espera? Você quer que realmente o teu futuro é extraordinário? O teu final é muito melhor do que o começo? Deus vai dar o fim que você espera. Por isso que é um trabalhar. É descontaminar a mente. Você sabe que a palavra, ela é como uma esponja, né? Tanto é que em João 15, o Senhor diz: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado? Palavra limpa. Tira a sujeira, tira a imundície, os maus pensamentos, que levam aos maus sentimentos, as péssimas atitudes. Por isso que nós temos que estar colocando continuamente a palavra para dentro. Para a palavra nos dominar, para sermos dirigidos pela palavra. Para crer, pensar, falar e agir da maneira certa. Porque quando cremos, pensamos, falamos e agimos da maneira certa, vamos escolher o resultado certo. Ao fim que Deus quer dar. Mas tem mais. Coloca o 12 aí, por favor. Diga comigo: então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aí, se eu ler a sequência, vai dizer assim: eu permitirei ser encontrado por vós, e me deixarei ser encontrado por vocês. Por isso que eu descobri que muita gente procura Deus e não encontra, que a motivação é errada. Nunca busca de todo o coração. Mas quando a gente o busca de todo o coração, Ele permite que a gente o encontre. Aí nós temos o nosso encontro real e verdadeiro com Deus. Amém? Passa, por favor. Provérbios 2:11, diga comigo: o bom senso o guardará, e o discernimento o protegerá. Passa. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles, diga comigo, prolongarão sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Será que vale a pena, gente? Será que vale a pena? Como nós precisamos, nós temos uma receita muito clara. E aí, vamos lá, é o que eu disse, volto ao início da mensagem. Nós estamos falando do quê? Atitude. Nós estamos falando de atitude.
nós podemos ouvir a mesma coisa, ter os mesmos ensinamentos, os mesmos direcionamentos, e atitudes diferentes. E isso vai nos diferenciar. Isso vai separar um dos outros. Qual é a atitude diante dos problemas, das adversidades, dos obstáculos, das chateações no trânsito, na família? Qual é a atitude diante de uma oportunidade? Qual é a atitude? Isso vai te diferenciar. É aquilo que eu tenho dito, né? Primeiramente, olha, pense bem nisso, porque às vezes a gente diz assim: poxa, eu tenho estado na igreja, mas nada tem acontecido na minha vida, nada tem mudado. É a colocação que eu tenho feito, mas e você, tem mudado? Porque a gente quer a mudança de fora para dentro. Né? Isso é igual a história de emagrecer, né? Emagrecer, a gente quer ser emagrecido. Não é? A gente não quer emagrecer, a gente quer ser emagrecido. Estou certo ou errado? E acontece assim? Eu vou ser emagrecido? O que tira a fome é problema, não é? Às vezes a pessoa está com tanto problema que entala a comida aqui, aí não tem nem vontade de comer, mas não precisa disso. Né? Enfermidade, etc. Não. Então, assim como eu sei que para que eu possa emagrecer, eu tenho que ter uma atitude, primeiro aqui, né? Não é? Não é uma decisão que a gente toma aqui? Sim ou não? É uma decisão que a gente toma aqui. Uma decisão que a gente toma aqui. Porque a gente se engana durante muito tempo. Outro dia eu falava sobre isso, que a mentalidade da gente vai mudando, a gente vai amadurecendo, né? É igual você pagar uma academia, você paga e não vai. Você está roubando a quem? Eu estou me roubando, eu estou me prejudicando, porque eu paguei e eu não vou. Ou eu pago, mas eu chego lá e eu vou para enrolar. Para conversar, para bater papo, né, para embromar. Não é verdade? A quem eu estou enganando? A mim. Eu estou roubando de mim. Eu estou me prejudicando. Porque quem está arcando com essa responsabilidade sou eu. Está saindo do meu bolso. Então eu não posso fazer isso comigo. Não é inteligente. Não é inteligente. Se eu estou pagando, se eu me propus a fazer isso, se está saindo do meu bolso, então eu vou fazer. Porque eu sei que as coisas não vão acontecer. Eu não vou mudar o que eu quero mudar. Como eu disse, eu não vou emagrecer. Não. Ninguém vai me emagrecer. Não é verdade? Ninguém vai me emagrecer. Eu preciso fazer o que eu preciso fazer. O que tem que ser feito. E tenho que colocar força nisso. E realmente colocar força nisso. Espiritualmente é a mesma coisa. Quando eu permito que a preguiça... eu estou com preguiça de orar, eu estou com preguiça. Você está roubando a você. Eu estou com preguiça de buscar, estou com preguiça. Eu não tenho força para entrar no propósito. Você está roubando de você. É o que eu sempre digo, se você não respeitar você, se você não lutar por você, quem vai lutar? Não é verdade? Sim ou não? A gente aprende que, primeiramente, nós nos respeitamos. Porque se eu não me respeitar, minha família não me respeita. Não é verdade? Se eu não me respeitar, nem minha família me respeita. Então começa pelo respeito próprio. Eu me respeito, eu me amo, eu luto por mim, eu faço as coisas por mim. Porque se eu não fizer, ninguém vai fazer. Então, se eu não pago o preço que tenho que pagar, eu estou roubando de mim mesmo. Se eu não faço o que precisa ser feito, igual o jejum, eu posso fazer de qualquer jeito, mas eu estou tirando de quem? Eu posso fazer de qualquer maneira. Eu posso só ficar sem comer. Eu posso tirar um período aí e falar, mas o que eu estou fazendo? Estou me enganando. Porque Deus está sondando as intenções e as motivações, Deus está vendo que não é sério, Deus está vendo que não há seriedade no que eu estou fazendo e eu estou tirando de mim. Eu estou me prejudicando.
Eu estou cooperando com o mal para me roubar. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prendam ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração, que o amor, a fidelidade e fé é a mesma coisa, gente. Fidelidade e fé é a mesma coisa. Então vocês terão, diga comigo, o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Opa! Opa! Então você terá o favor de Deus. Quando você tem o favor de Deus, você tem o favor dos homens. Quando o favor de Deus está sobre a tua vida, o favor dos homens também estarão sobre a tua vida. Quando você não tem o favor de Deus, você não terá o favor dos homens. E boa reputação. Quando se tem o favor de Deus, você terá o favor dos homens e terá boa reputação. E tudo isso fruto do quê? De tudo que nós acabamos de ler. E aí, realmente, vamos parar aqui com muita lucidez, com muita sensatez, sem religiosidade, até porque a nossa vida é coisa séria. O que eu preciso fazer para vencer? Quanta coisa importante nós estamos lendo. E se nós alimentarmos a nossa mente, o nosso espírito, a nossa alma com tudo que nós estamos ouvindo e tratarmos com muita seriedade tudo que nós estamos ouvindo, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, vocês pedirão tudo o que quiseres e vos será feito. É muito forte isso. É muito forte isso. Quem está entendendo, pessoal? Só que nós não podemos ser ouvintes esquecidos. Saí da porta da igreja, eu já esqueci tudo. Não consigo colocar em prática. Por quê? Nós estamos falando do quê? Atitude. E o que nos diferencia a nossa atitude? É a nossa capacidade de colocar em prática, é a nossa capacidade, como é minha atitude diante dos problemas da vida, dos obstáculos, dos desafios, dos problemas, do trânsito, e aí vai. Diga comigo, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Diga comigo, e Ele endireitará as suas veredas. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Em tudo. Reconheça. Esse é outro segredo. Eu só estou aqui porque Deus me colocou aqui. Eu só levantei hoje pela manhã porque Deus me deu força, saúde para levantar. Até porque nós sabemos, se a misericórdia de Deus não estiver sobre você, você não levanta cedo, você não levanta pela manhã. É verdade ou não é? Não levanta cedo. Pode ver que quando você pega uma gripe daquelas boas mesmo, você não tem força nem para levantar. É ou não é? De vez em quando dá um mau jeitinho na coluna, quem já deu um mau jeito na coluna que precisou de ajuda para levantar da cama? Estou levantando a mão também. Uma vez eu dei um mau jeito nas costas, que foi a coisa mais ridícula do mundo. Me senti um nada. Que eu tinha que pedir minha esposa para ir lá me dar a mão, me ajudar a levantar da cama, porque não dava conta de levantar. E a gente tem que tomar injeção na bunda depois, para poder desinflamar. Coisa feia, né? Você vê que nós somos pó. Pó. Se não é a misericórdia de Deus sobre nós, não é verdade? Então, se nós não estivermos, reconheça a Deus em todos os seus caminhos, em tudo que você faz. E Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Eu sou o cara. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Provérbios.
Diga comigo, honre, Provérbios 3:9, diga comigo, honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Ou seja, honra, como nós começamos, né? Honre o Senhor em todos os seus caminhos, honre ao Senhor com as primeiras, os primeiros, as primícias de toda a sua renda. Honre ao Senhor com a sua vida financeira, honre ao Senhor com os seus recursos, com todos os seus recursos, e os seus celeiros ficarão, ou seja, os seus depósitos, outra tradução diz, os seus depósitos ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho, que significa alegria, novidades para a tua vida. Um dos segredos, honra ao Senhor com os primeiros, honra ao Senhor. Volte ali, por favor. Volte ao anterior. Honre ao Senhor com todos os seus, o que está escrito lá? Recursos. Com todos os seus recursos, honre ao Senhor. Honre. E com os primeiros frutos, não os últimos, não o resto, com os primeiros de toda, se eu mudar essa tradução, você vai ver, toda a tua renda, ou de todas as suas plantações. Honre ao Senhor com toda a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Passa, por favor. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Voltando à palavra, qual é a diferença de uma pessoa para outra? Atitude. Uns creem, outros não. Uns fazem, outros não. Uns vão, outros ficam. Às vezes a gente fala, mas por quê? Por quê? Porque todos nós temos a oportunidade, todos nós Deus dá a oportunidade de o honrarmos com aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Se fazemos ou não, se a pessoa tem fé para isso ou não, se a pessoa se organiza e trata isso com muita seriedade ou não, aí é uma questão de cada um. Mas a atitude diferencia um do outro. E quando a pessoa faz, coloca em prática o que está escrito, o que vai acontecer na vida dela? Abundância. Ela vai transbordar, ela terá em abundância. Enquanto que outros, isso é fato, tá, gente? Isso é fato. Tem pessoas que já mostraram a Deus que não pode sair, nunca pode ir a uma medida superior. Porque é Deus colocar uma medida superior, ele se perde. Ele já se perde completamente, ele já não honra a Deus, ele já não tem tempo para Deus, ele já começa a usar o que Deus colocou nas mãos dele para o erro, para o pecado, para a carnalidade, quando deveria estar honrando ao Senhor e sendo um instrumento do Senhor para os propósitos do Senhor. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. Provérbios 9:12. Se você for sábio, o benefício é teu. Se você é o famoso plante o que quiser, que a colheita é obrigatória. Aí eu faço o que eu quiser da minha. Claro, qualquer um. Plante o que quiser. Só que a colheita é obrigatória para todos nós. Todos nós. Nós podemos. Deus, eu sempre falo sobre isso, porque Deus, a maior bênção que Deus deu ao homem foi o chamado livre-arbítrio, a liberdade de escolha, a liberdade para fazer o que quisermos. Nós somos ensinados o que fazer. Se vamos usar o nosso livre-arbítrio para fazer as escolhas certas, aí é conosco. Então, se você for sábio, o princípio da sabedoria, diga comigo, é o temor do Senhor. O benefício será seu. Se for zombador, lembre-se que Coríntios diz, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Sofrerá as consequências. As mãos preguiçosas empobrecem o homem. Porém, as mãos, diga comigo, diligentes, lhe trazem riqueza. Mãos preguiçosas empobrecem, mãos diligentes lhe trazem riqueza.
Isso também tem aquela resposta, né? Às vezes a pessoa que se diz um homem de Deus é preguiçoso, enquanto o outro é diligente. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Provérbios 8, 21. Diga comigo, os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Que fruto? Vida ou morte? Olha o quanto é sério. Aliás, a língua, ela é mais séria do que se possa imaginar. A língua é comparada, a sua vida é como uma grande embarcação. E a Bíblia compara a sua língua ao leme do navio. Uma grande embarcação é guiada para aonde o piloto quiser. Você é o piloto da tua língua. Você vai conduzir o barco da tua vida na direção que você quiser, usando a sua boca, a sua língua para te abençoar e não para amaldiçoar, para conduzir a sua vida na direção que você quer e não na direção que você não quer. Já prestou atenção que muitas vezes a gente acaba falando mais daquilo que não quer do que daquilo que quer? Quem é cuidadoso, diga comigo, no que fala, evita muito sofrimento. Fala pouco. É o famoso fala pouco, mas fala bonito. Entendeu? Fala pouco, mas fala coisas que edificam. Coisas que trazem bênçãos, que produz, que abençoam. Profetiza, declare palavras de bênção sobre a tua vida. Palavras de fé e não de incredulidade. Passa. Quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. 21, 21. Diga comigo, não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá numa armadilha mortal. Então, cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você anda, cuidado com quem... Lembre-se que as más companhias corrompem os bons costumes. As más conversações corrompem os bons costumes. Amém, pessoal? Fiquem em pé, por favor. Eu teria mais coisas aqui para a gente seguir, mas não vai dar tempo. Coloca o próximo aqui, deixa eu ver. Diga comigo, a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais do que prata e ouro. Volta às frases, por favor. Qual a sua atitude na vida? Se você conseguir responder isso aqui, você vai conseguir entender muitas coisas, vai conseguir acertar, ajustar muitas coisas, que vai te colocar na direção de uma vida vitoriosa. Qual é a sua atitude diante dos obstáculos? Dos problemas? Como você reage? Poder de ação, de reação, se levanta na fé, orando, determinando, não, eu vou vencer esse problema, Deus é comigo, tudo que disser, lhe será feito, está escrito, e eu determino em nome de Jesus, esse problema vai sair da minha vida, vai sair do meu caminho. Os desafios. E as oportunidades? A Bíblia me ensina a agarrar ao máximo todas as oportunidades. Qual a atitude diante das chateações? Se prostra? Fica revoltado? Desanimado? A carne prevalece? Ou a fé? E das emoções? Chorar não é o problema, ficar triste não é o problema. Ter um momento de emoção não é o problema, é como você vai reagir. É a atitude que você terá aí. Aí está o problema. E das ofensas? Qual é a sua atitude? No trânsito, como é? No trabalho?
Cada vez que você enfrenta uma chateação no trabalho ou um problema no trabalho, você acha melhor desistir, parar? Cada vez que você tem um problema na sua família, como é que é a reação? Como é a atitude? Se fecha o coração, se afasta? Ou é melhor parar, largar, separar? Qual é a sua atitude? E na saúde? Começando pelo o exemplo que nós demos aqui. Você quer ser emagrecido ou quer emagrecer? Pense nisso. Porque você não será emagrecido. E esse não será emagrecido, traga para as outras áreas da vida. Traga para todas as demais áreas. Porque nada vai acontecer sem a sua boa atitude. Ou as suas boas atitudes. Nada. Nada vai. E nós precisamos cada vez mais, a frase que nós ouvimos continuamente, a vida é feita de escolhas. Então nós temos que ser especialistas em fazer boas escolhas. Quanto mais e quanto melhor fizermos as melhores escolhas, porque cada situação é a oportunidade de uma nova escolha. Eu escolho como eu vou agir, eu escolho que atitude eu terei. E essa escolha vai definir o resultado. E na fé, as oportunidades. Porque como eu disse, né, eu posso pagar uma academia e eu não coloco nenhuma força lá. Eu estou me roubando, estou me prejudicando. Eu posso vir à igreja e eu vir por vir. O que eu estou fazendo? Eu estou me roubando, eu estou roubando esse tempo. Estou me prejudicando. Porque assim como eu posso ir numa academia e não fazer nada, e não ter benefício algum, a minha fé também pode estar num processo de acomodação. O efeito platô está na minha fé, acomodou. Meu metabolismo espiritualmente acomodou. E eu quero voltar a crescer, eu quero voltar a ter resultados bons, evoluir. Então, preciso dar um choque nela. Preciso mexer com isso. Porque o mundo espiritual está vendo. A palavra é, diga comigo, atitude. Lembre-se que as pessoas mais bem-sucedidas na vida são as pessoas que têm boas atitudes. Isso, pode pesquisar isso que você vai chegar a essa conclusão. Às vezes você pode ver uma pessoa com diplomas e mais diplomas na parede. E ele não é tão bem-sucedido quanto um outro que tem atitudes extraordinárias. São as atitudes. Atitude na fé, atitude na vida. Isso é muito fácil de comprovar, biblicamente. Às vezes as pessoas falam assim, por que Pedro foi escolhido por Jesus para ser o fundador ou ser aquele em cima do qual ele edificaria a igreja? Talvez tenha aqueles que vão dizer assim, é porque Jesus gostava mais de Pedro. Não, ele gostava mais de João. É outra coisa que eu acho bacana, né? Você vê que a Bíblia diz que Jesus tinha algo especial com João, ele amava João. E por que foi Pedro? Por causa de atitude. Pedro era um cara de atitude. Senhor, se é o Senhor mesmo, diga que eu vá até o Senhor pelas águas. Venha. Desceu do barco, pisou sobre as águas, começou a caminhar sobre as águas, ele tinha atitude. Você vê que em muitas situações ele está lá, ele é aquele cara, né, de atitude. Ainda que às vezes precipitada, mas ele tinha atitude. Então, se você falar assim, não, mas por que o Senhor não edificou a igreja em cima de João e Pedro? E sim Pedro? Atitude. Em cima de Pedro, porque Pedro tinha atitude. Então não tem preferência, tem atitude.
Amém? Então nós precisamos ser pessoas de atitude. Diga comigo, eu serei uma pessoa de atitude e de boas atitudes. E quanto mais boas atitudes você tiver em cada área da vida, cada uma das perguntas, e talvez não esteja aqui situações que talvez você gostaria que estivesse, que fosse incluída. Qual a sua atitude diante de? Mas traga para a tua vida. Traga. E daqui para frente, qual vai ser a sua atitude? Porque em cada desafio, talvez você foi, até os dias de hoje, você foi sabotado por atitudes que não foram boas. Pelo desânimo, pela preguiça, pela precipitação, pela ira, pelas emoções. Talvez você foi sabotado por atitudes que não foram boas. E agora precisa entender isso e mudar as atitudes, porque as situações vão continuar, desafios, oportunidades, chateações vão continuar. Oportunidades de fé, vão surgir sempre novas oportunidades. E você tem que estar preparado para cada uma delas, para ter uma boa atitude diante de cada uma delas. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Faça uma reflexão sobre tudo isso. E daqui para frente, você vai buscar de Deus, do Espírito Santo de Deus, ser uma pessoa de atitude. E de atitudes de fé. Atitudes inteligentes, atitudes espirituais. Especialista em boas atitudes e não em péssimas. Especialista em boas atitudes. Eu vou ter uma boa atitude diante dessa situação. Eu vou ter uma boa atitude diante desse problema. Eu vou ter uma boa atitude diante dessa chateação. Eu vou ter uma boa atitude diante dessa oportunidade. Eu vou ter uma boa atitude diante desse desafio que Deus colocou diante de mim. Eu vou ter uma atitude, uma boa atitude na oportunidade que Deus está me dando. A oportunidade de fé que Deus está colocando diante de mim. Eu terei uma boa atitude no trânsito. Eu terei uma boa atitude na minha família. Eu terei uma boa atitude, atitude, boas atitudes. Boas atitudes. Seja aquela pessoa que se diferencia. Nós somos muito semelhantes. Nós temos pequenas diferenças. Somos praticamente iguais. Mas a pequena diferença que está na atitude ou nas atitudes, tornam os resultados grandes. Fala com Deus, fala com o Espírito Santo, e peça ao Espírito Santo que dirija a tua vida, que dirija os teus pensamentos, os teus sentimentos, e que você seja uma pessoa de atitudes extraordinárias. Eu quero ser uma pessoa de boas atitudes, eu quero ser uma pessoa que tem as atitudes corretas diante de cada oportunidade, de cada desafio, de cada chateação diante da minha família, no trabalho. Eu quero ser uma pessoa com atitude, com as melhores atitudes, aonde quer que eu esteja. Eu serei uma pessoa de atitude. Eu vou viver a palavra, eu vou ser aquela que vai usar a boca, usar a língua, para trazer bênção para a minha vida, para trazer vida e não morte, para trazer bênção e não maldição. Eu vou usar a minha boca para abençoar a minha vida, para abençoar a minha família, para abençoar o meu trabalho, para abençoar o meu casamento, para abençoar a minha saúde. Eu vou usar a minha boca para abençoar tudo que me pertence. Eu vou usar a minha boca, a minha fé, para abençoar aquilo que Deus tem colocado diante de mim. Eu vou. Sabedoria. Peça ao Espírito Santo, diga: Espírito Santo, me unge a minha mente. Eu quero ser uma pessoa de boa atitude. As atitudes que Deus espera. Porque às vezes Deus permite algo, está observando você para ver que atitude você vai ter. Já parou para pensar nisso? Às vezes Deus permite situações e Ele está te observando porque Ele quer ver que atitude você terá. Qual será a tua atitude?
Você está sendo testado, experimentado por Deus, porque Ele quer te levar para um outro nível. Ele quer fazer coisas extraordinárias. Então Ele está observando as suas atitudes. Então esteja atento às atitudes que você terá daqui para frente. Faça as boas escolhas, boas atitudes. Peça a Deus, peça, Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, unja a minha mente, unja a minha boca, unja as minhas palavras. Me dê coragem para fazer aquilo que eu preciso fazer. Me dê ousadia para fazer aquilo que eu preciso fazer. Que eu seja uma pessoa que tem as atitudes certas, que faz as escolhas certas, que agarra as oportunidades que Deus tem colocado diante de mim. Atitude. Eu quero ser uma pessoa de atitude. Eu quero ser uma pessoa de atitude, mas de boas atitudes, de atitudes maravilhosas, atitudes dirigidas pelo Espírito Santo, atitudes ungidas pelo Espírito Santo. Isso. Atitude. Peça a Ele que unja a tua mente, os teus pensamentos, teus sentimentos, a tua boca, as tuas palavras. Que as intenções e as motivações sejam as intenções e as motivações corretas, que Deus se agrada. Isso. Deus está trabalhando com você para realmente levá-lo a um outro nível e consequentemente uma vida extraordinária, de resultados extraordinários, vitorioso, abençoado em tudo que fizer. Sua casa, sua família, seu casamento, seu financeiro, tudo seja realmente uma bênção na tua vida. O Senhor está. Pega o teu propósito, levanta o teu propósito e tenha uma boa atitude de fé agora diante desse propósito. Determina as tuas vitórias, diga: Senhor, eu agarro essa oportunidade. Ó meu Deus, eu uso a minha boca para declarar e profetizar a minha vida abençoada. Ó meu Deus, a minha vida restaurada, todas as áreas da minha vida abençoada. O meu casamento é uma bênção, a minha saúde, em nome do Senhor Jesus, todas as metas que eu tenho traçado para a minha vida alcançadas, o meu financeiro, eu determino, eu profetizo, em nome do Senhor Jesus, a restauração de tudo, tudo que hoje é só ruínas, tudo que hoje é só vergonha, só humilhação. Ó meu Deus, eu determino a restauração plena, total, absoluta da minha vida. Restaura, meu Deus, restaura a vida dela, meu Pai, restaura, meu Deus, todas as áreas da vida dessa pessoa. Abençoa, meu Pai, mova céus, mova terra. Eu determino, ó meu Deus, a declaração que ela faz de fé é porque ela
ela crê, é porque nós cremos, meu Deus. E o Senhor disse: agarrei ao máximo todas as oportunidades, porque os dias são maus. Aqui estamos nós, Senhor, agarrando todas as oportunidades, oportunidade de oração, de jejum, meu Pai, a oportunidade de clamar, apresentar ao Senhor, meu Deus, os problemas, ó meu Pai, as situações, meu Deus, Senhor, que não está boa, Senhor, ó meu Deus, e o Senhor não tem isso para nós. Abençoa, Senhor, restaura a paz, a alegria, a saúde, a prosperidade, restaura, meu Pai, todas as áreas da vida dessa pessoa. Eu determino, meu Deus, Senhor, nesse jejum, Senhor, que respostas, mudanças, milagres aconteçam, que haja uma reviravolta na vida dela, meu Deus. Restaura, meu Pai, tira ela da vergonha, tira ela, meu Pai, da humilhação, tira das ruínas, tira, meu Pai, ó meu Deus, faça a obra que só o Senhor pode fazer, a transformação que só o Senhor pode fazer, meu Deus. É o que eu declaro, eu oro com ela, eu profetizo sobre a vida dela, eu declaro a vida dela restaurada, o milagre na vida dela, em nome do Senhor Jesus. Mova céus, mova a terra, Senhor. Opera, meu Deus, que a unção de restauração, de restituição, de mudanças, derrame sobre a vida de cada um, sobre a casa, sobre a família, sobre o casamento, vida financeira, sentimental, sobre todas as áreas da vida dela, meu Pai. Eu declaro, meu Deus, que esse jejum seja de decisões, de definições, de respostas, de mudanças, de transformações. Operando o Senhor, quem pode impedir? Agindo eu, quem impedirá, diz o Senhor. Abençoe. Eu oro com todos, concordo com as vitórias, com as mudanças, com os milagres, com as transformações. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus uma grande reviravolta, um grande reboliço acontecendo, Senhor. Mudanças internas e mudanças externas acontecendo na vida de cada um. Em nome do Senhor Jesus.